Você sabe quais são as obrigações da eloquência? Se você não sabe, fica nesse vídeo até o final. Hoje é o nosso penúltimo, ou talvez último vídeo a respeito da série do Hugo de São Vítor e vamos ao vídeo. As obrigações da eloquência. Disse Agostinho, famoso por sua eloquência, e o disse com verdade, que o homem eloquente deve aprender a falar de tal modo que ensine, que deleite e que submeta. A isto acrescentou que o ensinar pertence à necessidade, o deleitar à suavidade e o submeter à vitória. Então vamos compreender isso. A pessoa eloquente, ou seja, a pessoa que consegue falar e expressar as suas ideias, deve prestar atenção a esses 3 pontos. Então, falar de modo que ensine. Porque muitas vezes nós podemos ter muito conhecimento, mas falar de um modo muito obtuso, de um modo que ninguém entende nada. Então, a pessoa vai falar a respeito de matemática com quem não conhece nada de matemática e já começa utilizando os termos técnicos. Esse não é o melhor caminho para ensinar. Então, assim como eu utilizo esse exemplo, você pode encontrar outros para a sua realidade. Por exemplo, você vai ensinar a uma criança as letras e os sons que as letras fazem. Não faz sentido nenhum você começar a falar de teoria da linguagem com ela, porque é algo muito abstrato para uma criança. Então, o papel do professor é pegar aquele conhecimento abstrato, transformar em algo palpável para o aluno, mas não deixar o aluno naquele lugar, e sim ir conduzindo o aluno até que ele chegue na abstração. Então, começa pelo exemplo, começa por aquilo que é mais material e você vai progredindo e caminhando de modo que o aluno consiga chegar ao pensamento abstrato de onde você tirou aquele ensinamento. Então, esse é o primeiro ponto. E ele vai completar dizendo que ensinar pertence à necessidade. Se você parar para notar, de fato é uma necessidade, tanto de quem aprende quanto de quem ensina. Então, quem aprende tem uma necessidade de aprender, e quem ensina tem uma necessidade de ensinar. Qualquer pessoa que aprenda muitas coisas e fique com o conhecimento preso apenas para ela mesma, essa pessoa começa de algum modo a se sentir um pouco esquisita, a ter algumas dificuldades justamente por não dar frutos a partir desse conhecimento. Continuando, o segundo ponto agora, o deleite. Então, que ensine, que deleite. O que é esse deleitar? Aqui não se está falando de um sentimentalismo, mas sim de mostrar a verdade ao outro através do ensino, e conhecer a verdade é uma coisa que deleita a alma. Então, o deleite aqui não está em falar coisas bonitas e mentirosas, mas sim em falar coisas verdadeiras, nas quais a alma do estudante, do aluno, meditando e refletindo, consiga encontrar a verdade e se deleite naquela verdade. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas você não conhece algo, você não sabe sobre algo, de repente você vai refletindo e dá aquele estalo assim: nossa, é assim mesmo, não pode ser de outro jeito. E quando você tem esse estalo, você não ganhou dinheiro algum, você não comeu nenhuma comida gostosa, mas você sente um deleite verdadeiro por ter encontrado a verdade. E o terceiro ponto é que o submeta. E o Hugo de São Vítor vai ligar a submissão à vitória. O que é submeter? Submeter é você estar sobre, é você estar embaixo de alguma verdade. Então, o professor ensinou uma verdade a você. Você refletiu e encontrou deleite naquilo. Mas apenas o deleite não basta. Imagine que uma pessoa comece a meditar a respeito do quarto mandamento, honrar pai e mãe. Aquela pessoa aprende aquele mandamento, sabe aquele mandamento de cor, se deleita em meditar aquele mandamento,
mas na hora de agir no mundo, a pessoa xinga o próprio pai, xinga a própria mãe, faz tudo ao contrário. Então, os dois passos anteriores não fazem sentido, porque aprender e deleitar-se naquilo que aprendeu tem como fim submeter-se àquilo. Então, é quando você se submete à verdade que você meditou que as coisas fazem sentido. E é por isso que o Hugo de São Vítor vai ligar a submissão à vitória. Submissão é estar embaixo, sob aquela mesma missão, sob aquela mesma saída que a ideia tem. Então, se a ideia fala a respeito de honrar pai e mãe, o honrar pai e mãe se torna também a sua missão, porque você meditou naquilo. Continuando, destas três coisas, a que foi colocada em primeiro lugar, isto é, a necessidade de ensinar, é constituída pelas coisas que dizemos. As outras duas, pelo modo como as dizemos. Isso daqui é algo muito importante. Eu vivo falando com os meus alunos na aula de português que não basta apenas dizer, o modo como é dito importa. E também a máxima funciona ao contrário. Então, não basta apenas saber dizer bonito, é necessário que haja substância. Isso daqui se caracteriza na linguagem por duas palavras, fundo e forma. Vou explicar de um modo simples para você. Nesse vídeo você está me vendo e está vendo as minhas expressões faciais, os meus gestos corporais e, além disso, você está ouvindo a minha voz, sendo colocada de um determinado modo. Somente a ordenação que eu faço das frases ao falar com você, isso já é a forma do conteúdo que eu estou dizendo. Então imagine, se eu estivesse aqui super desanimada, falando com você, pessoal, estuda pessoal, é legal estudar. Não faria sentido nenhum. Por quê? O que eu estou dizendo, o conteúdo, o fundo, é diferente da forma. A mesma coisa, se você está em casa, sua mãe chega para você e fala assim, nossa, você limpou a casa, estou satisfeitíssima com você. Você acreditaria que a sua mãe está satisfeita? Óbvio que não. Por quê? O fundo, ou seja, o conteúdo daquilo que ela diz, está dizendo uma coisa, mas o tom de voz dela e as expressões faciais dizem outra coisa. Então, o que Hugo de São Vítor está dizendo é que nós precisamos casar o fundo e a forma. Aquilo que eu digo leva a pessoa ao primeiro ponto, que é o aprendizado, o ensinar, e a forma do que eu digo, o jeito que eu digo ou o jeito que eu escrevo, leva ao deleite e leva à submissão. Então, esse ponto aqui é bem interessante. Daí ele vai continuar. Quem, portanto, se esforça no falar em persuadir o que é bom, não despreze nenhuma destas coisas. Ensine, deleite e submeta, orando e agindo para que seja ouvido inteligentemente, de boa vontade e obedientemente. Se assim o fizer, ainda que o assentimento do ouvinte não o siga, se o fizer apropriada e convenientemente, não sem mérito poderá ser dito eloquente. Nota que Hugo de São Vítor está falando dentro de uma tradição cristã. Então ele está falando principalmente da meditação a respeito das Sagradas Escrituras, a respeito das verdades de Cristo. E isso daqui é bem interessante porque ele fala a respeito da pessoa que é eloquente, mas não apenas. Por isso ele coloca os 3 pontos dos quais eu estou falando nesse vídeo, mas também fala, orando e agindo para que seja ouvido inteligentemente. Então, quem quer que faça uma pregação, um padre que faça uma homilia, qualquer pessoa que faça algo em prol de Cristo, ela precisa ter em mente de que ela não está fazendo por ela mesma e também de que não é ela que vai convencer a outra pessoa. Isso é muito importante. Então, se você fala de Cristo para o seu marido, não é você que vai convencer o seu marido. Se você fala de Cristo para o seu filho,
Não é você que vai convencer a pessoa a respeito de seguir a Cristo, mas é o próprio Deus que vai fazer isso. Então você precisa fazer a sua parte e deixar que Deus faça a dele. Esse ponto no qual Hugo de São Vítor fala sobre a eloquência é um pouquinho grande. Então, no próximo vídeo eu vou continuar desse ponto de onde nós paramos. Um forte abraço para você, espero que esteja gostando da série e até a próxima!